Neemias capítulo 1. Não sei se vai te facilitar, se você não achou o texto, Neemias fica entre Esdras e Esther. Não sei se facilita muito, né? As pessoas são reformadores, né? Então. Obrigado, Netinho. Diz assim a palavra. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio Anania, um dos meus irmãos, e alguns de Judá, e perguntou-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas. Então, versículo 1 ao versículo 3, entendemos que é uma narrativa. Agora, a partir do versículo 4, eu queria que você prestasse atenção, porque aqui está o cerne desse capítulo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus de grande e temido, que guarda a aliança e que a beneficência para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, perante eu e a casa do teu pai, temos pecado, de modo nos corrompem contra ti e não guardaram os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredis e eu vos espalhei entre os povos, e vós vos conservaste a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. E então, ainda que os vossos rejeitos estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. E eles são teus servos, teu povo que resgataste com a sua grande força e com a tua mão, forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo. Dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Obrigado, Senhor, por tua palavra, e pedimos que ela nos fale agora, por graça, por misericórdia, no nome de Jesus Cristo. Assim oramos, pedindo a tua palavra para o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Esse texto, esse primeiro capítulo, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte desse capítulo, meus irmãos, é a comunicação de um homem chamado Anani. Anani vem trazer a notícia a Neemias como estava alguns de Judá, como estavam aqueles que restaram e que ficaram lá no cativeiro da Babilônia, o cativeiro que os babilônicos levaram o povo de Deus. E a outra parte desse capítulo está no versículo 4. O versículo 4 vai dizer a reação de Neemias diante da palavra que Anani lhe trouxe, diante do quadro que estava em Israel, quando Anani
lhe trouxe. A reação de Neemias, ela é muito interessante. É a reação de um homem que nós podemos entender que tinha muita sensibilidade. O texto diz, no versículo 4, que ele sentou, ele lamentou, ele chorou, ele jejuou e ele orou. São atitudes de alguém que tem uma sensibilidade aguçada. São atitudes de alguém que está conectado com a história, mas principalmente tem uma sensibilidade aguçada. E a outra parte desse capítulo, ela começa no versículo 5, vai até o último versículo, que é o versículo 11. A outra parte desse versículo é uma oração. Veja bem que as partes desse capítulo, elas estão conectadas. Elas estão interligadas. Primeiro, há um quadro histórico terrível diante dos olhos de Neemias. Um quadro esse trazido por Anani. Há uma realidade muito triste. Dentre elas, eu destaco aqui o final do versículo 3, que diz que as portas de Jerusalém estavam queimadas a fogo. Ou seja, Anani vai trazer a notícia para Neemias de que as portas de Jerusalém, as 12 portas de Jerusalém, elas foram afetadas pelo fogo da Babilônia, provocado pelos babilônicos, né? Então, aí vem a reação de Neemias. Então, eu quero assim que você preste atenção nessas conexões, e quero olhar aqui o relógio, e se eu não chegar na terceira parte, a gente chega depois. Preste atenção, meus irmãos, na seguinte observação. Quando alguém traz para nós uma notícia desagradável, quando alguém nos pinta um quadro desagradável, quando alguém nos mostra uma realidade triste, lamentável, desagradável, a gente precisa entender que nós somos seres humanos e, mais do que isso, somos seres humanos com o coração de quem conheceu Jesus. Ou seja, nós precisamos reagir de alguma maneira. Uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa é quando essa pessoa, e essa pessoa que eu estou falando é cristã, ela não reage, ela fica passiva diante de um quadro triste, lamentável, um quadro de morte, um quadro de doença, de violência. Preste atenção, porque isso está acontecendo muito hoje. Nós vivemos a realidade de uma sociedade que é altamente fria. Uma sociedade que não reage às calamidades. Não reage às tristezas ou aquilo que é provocado na própria sociedade. Jesus diz que de multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. As pessoas estão assim, sem sentimento. Só que na igreja de Deus, na igreja do Senhor, não pode ser assim. Você não pode viver sem observar o que está em sua volta. Você precisa observar o que está na sua volta. Eu entendo, meus irmãos, que tem duas coisas que nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixar de observar. Primeiro, o tempo em que vivemos. Em que geração estamos. E segundo, nós não podemos deixar de observar o que está acontecendo no mundo, e principalmente com as pessoas. O grande problema é que nós reagimos quando isso nos afeta. Exemplo disso. Por que tem muitos orando, pedindo a Deus misericórdia, pedindo socorro? Porque existe uma crise e ele está dentro da crise. Só que nós não podemos esperar a crise acontecer ou chegar na nossa vida para a gente se sensibilizar. Amém? Então Anani traz essa notícia, e essa notícia vai tocar o coração de Neemias. Vai chegar no coração de Neemias.
E é claro, meus irmãos, que Neemias estava tão conectado com as histórias que Neemias sabia que existia uma profecia do profeta Jeremias que o povo voltaria do cativeiro para a sua terra. Neemias estava conectado com a história e sabia muito bem disso. Mas mesmo assim, meus irmãos, o versículo 4 vai dizer para nós que ele sentou, lamentou, jejuou e chorou. Havia sensibilidade nele. Havia nele um coração voltado para o povo, o coração voltado para o outro. Eu disse no capítulo 2, quando eu preguei sobre o capítulo 2, que Neemias, ele tinha um coração tão excelente, ele era tão acima da média, que onde ele estava, ele tocava o coração das pessoas. Foi assim com o rei Artaxerxes. Então, quando eu olho para esse versículo 4, meus irmãos, eu enxergo aqui a própria igreja. A própria igreja está aqui nesse versículo 4. A igreja está aqui, irmãos. De que maneira? A igreja, ela precisa parar e derramar as suas lágrimas pelo outro. A igreja precisa parar para chorar pelo outro. A igreja precisa ter um tempo de dedicar-se à oração, e aí já é a conexão com a terceira parte, buscando em Deus uma solução pelo outro. Jesus, antes de ir para a cruz, ele chorou por Jerusalém. Ele lamentou sobre Jerusalém. E ele chegou a dizer: ah, Jerusalém, Jerusalém, se me deste ouvido, eu faria com você o que a galinha faz com os pintainhos. Ou seja, se vocês tivessem me ouvido, eu acolheria você debaixo das minhas asas. Parece-me, meus irmãos, que nós não estamos vivendo a realidade aqui de Neemias. Estamos vivendo a realidade lá dos sacerdotes, dos profetas, no tempo do profeta Joel. Foi preciso Deus falar assim para o profeta: diz a eles, os sacerdotes, os ministros, os profetas, para eles chorarem, porque eles não choram mais. E diz mais: eu não quero falsidade, eu não quero roupa rasgada, eu quero corações rasgados. A igreja, ela não pode ser uma igreja insensível. Por que a igreja não pode ser insensível? Porque a igreja é a máxima expressão do amor de Deus na terra. Qual era a máxima expressão do amor de Deus nos tempos de Jesus? Sabe qual era a máxima expressão do amor de Deus nos tempos de Jesus? O próprio Jesus. E qual é a máxima expressão do amor de Deus nesse tempo? A igreja. Vamos ler novamente o versículo 4, para a gente ir fechando aqui. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, que palavras? As palavras de Anani, o relato de Anani, como estava Jerusalém, o desprezo, os muros caídos, as portas fendidas. Ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Isso quer dizer que ele teve um tempo de lamento. Correto? Então, por favor, querido amado, amada, invista um tempo na sua vida para sensibilizar-se por aquele que precisa, por favor. Invista um tempo da sua vida para sofrer o sofrimento do outro. Porque isso faz parte da natureza da igreja de Cristo.
E diz o texto que lamentei por alguns dias. Então, preste atenção. Neemias investe dias lamentando, chorando pelo povo. Invista um pouco do seu tempo chorando pela igreja, chorando pelos perdidos, chorando pelo Brasil, chorando pelos necessitados, chorando pela sua família, chorando pelos missionários, chorando por aqueles que estão na vergonha. Investe um tempo, deixa o Espírito Santo tocar no seu coração, na sua alma, deixa ele tocar em você, porque depois que o Espírito Santo tocar em você, e você começar a chorar, a lamentar, a colocar diante de Deus, as suas lágrimas serão colhidas por Deus, elas serão instrumento de Deus, para mudar um quadro terrível, para mudar um quadro lamentável. Invista um tempo aplicando sua devoção também pelo outro. Opa! Estive orando e jejuando pelo outro, pelo povo, pelo outro. Você sabia que quando você intercede, você também está sendo alimentado com a presença de Deus? Quando você intercede, quando você jejua pelo outro, você está sendo alimentado pela presença de Deus. A sociedade moderna, contemporânea, ela é egocêntrica, é egoísta. Isso nos leva a observar que muitas pessoas, quando oram, oram pensando nelas. Sinceramente, meus irmãos, eu gostaria de ouvir a oração de um homem chamado John Wesley, de Moody. Homens que investiam horas a fios, clamando a Deus pelo povo, pela nação. Esse versículo está dizendo que Neemias está orando pelo povo e jejuando pelo povo. Não é por ele. Agora deixa eu dizer uma coisa para você que o texto não está me dizendo. Eu estou te dizendo. Alguém que tenha capacidade de ser acima da média, orando pelo outro, é alguém que gasta muito tempo pedindo a presença de Deus. Desculpa, meu irmão, meu querido, minha querida, alguém que não leva tempo buscando a presença de Deus não está nem aí para o outro. Não está nem aí para a igreja, não está nem aí para o pastor, não está nem para a liderança, pelas almas. Eu entendo que alguém que diz, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E a resposta disso está a partir do versículo 5, porque você vai observar que a partir do versículo 5, aí vem a última conexão que eu termino, você vai ver que a partir do versículo 5, a oração de Neemias ela é específica. E ela é tão específica, meus irmãos, que chega um tempo na oração que Neemias vai lembrar, Deus, Tu és o Deus da aliança, hein? O Senhor é Deus da aliança. O Senhor fez aliança com Moisés, teu servo. Ele cita Moisés
E eu acho interessante Neemias citar Moisés aqui na sua oração, quando ele fala de aliança, de que Deus é um Deus de aliança. Eu acho tão interessante, porque quando eu olho para Moisés, dentre muitas qualidades que vejo em Moisés, a maior delas que eu vejo, depois de ser manso, porque a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, depois de ser manso, o que eu mais vejo em Moisés é Moisés como um intercessor. Entendeu, irmão? Moisés é intercessor. Foi o intercessor. A ponto de dizer para Deus: Senhor, por favor, se o Senhor não for conosco, não nos faz sair desse lugar. Por favor, Deus, vá conosco. Não acaba com esse povo, não. É melhor o Senhor riscar o meu nome no livro da vida. Mas eu estou intercedendo por esse povo. Irmãos, para eu terminar, por favor, invista o tempo da sua vida orando. Orando de verdade. Para quem precisa. Para quem necessita. E quem é que precisa? Quem é que necessita? É só você observar. Olhar ao seu redor. Alguém está precisando de um intercessor. Esse alguém é Deus, porque Ele está procurando na brecha alguém para se colocar na brecha, e alguém que está precisando de um socorro de Deus. E o socorro de Deus vem a partir de alguém que ora. Isso é ser alguém que tem uma vida de oração acima da média. E eu termino citando uma coisa muito interessante que está no texto aqui. Termino aqui mesmo, preciso terminar. Veja bem que Neemias começa, ele ora no mês de Quisleu. Ele ora no mês de Quisleu. E a resposta da oração vem no mês de Nissan. Quisleu corresponde a dezembro do nosso calendário. Nissan corresponde a abril. De dezembro a abril, 4 meses. Aproximadamente. Isso quer dizer que durante 4 meses, esse homem dedicou-se a buscar a Deus pelo povo. Enquanto isso, Deus não respondeu nada. Deus não fez absolutamente nada. Por que Deus não fez nada? Por que Deus não agiu? Porque era o tempo da oração, era o tempo da busca. Mas o tempo dele agir chegaria. É assim a igreja, meus irmãos. Ela ora, ela busca, e Deus vai agir no seu tempo. Amém, queridos?